Opa, aqui é o Eric, você está postos a me ver no Projeto 747 respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir. Agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Érico, o que é Telegram? Telegram é um app que é uma espécie de WhatsApp onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem um Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. Não espera mais do que o método fala para você esperar. Porque isso vai ser um câncer na sua caminhada. Um câncer. E câncer é uma parada que às vezes mata rápido, às vezes mata devagar, mas causa sofrimento. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Então, Érico, eu sou seu vizinho aqui, estou aqui em Brasília, e fizemos o nosso lançamento de semente agora no dia 17 de setembro. Quem é nosso expert? Nosso expert é um baterista e ele se especializou numa técnica chamada Gospel Chops, que é uma técnica aplicada a vários estilos musicais, né? E é um cara que já tinha uma audiência bacana. A gente chegou a 200 mil seguidores no YouTube, ele tem 70 mil seguidores no Instagram, e a página do Facebook dele tem 25 mil. Beleza, pegamos o cara aí e vamos trabalhar. Começamos a trabalhar com ele. A gente conseguiu fazer uma captação de 4.600 leads. Tá? O que a gente fez para captação de leads? A gente criou um cursinho gratuito, o básico do Gospel Shops. Eita ferro. Vamos lá. Tudo bem, só fechando o debriefing rapidão aqui para ti. Mas é bom bater uns papos assim. Beleza, fizemos o básico do Gospel Shop. Aí você captou quantas leads? 4.600. 4.600, certo. Isso num CPL aí de 40 centavos por lead, né? Um custo por lead de 40 centavos por lead. Isso. E aí a gente estava fazendo 3 lives na semana. A gente fazia uma live onde ele dava meio que uma aula, ensinava técnica, uma de perguntas e respostas, e outra que era um bate-papo com alguém da área, geralmente um outro baterista, falando sobre como viver de música, sobre as durezas da vida do profissional, quais as técnicas mais interessantes. Então a gente fazia essa live, e esse material virava nossos Nutellas, né, para a gente fazer a divulgação durante a semana. Abrimos Posso te fazer uma pergunta? Pode. Qual era a retenção dessas lives? Quantas pessoas ficavam retidas em média? A gente conseguia... A gente chegou a picos de 500, tá? Mensurando as 3 redes, tá? YouTube, Instagram e Facebook, a gente sempre faz. Simultâneos? Sempre simultâneos. Certo. Pico de 500 e em média de? 200. A gente pode falar que uma média de 200. Não tá ruim, não? Não tava baixo. E aí abrimos a inscrição para o workshop para o dia do lançamento. E aí, quantas inscrições você teve para o workshop? 970. 970, certo? Fizemos o envio dos e-mails, né, na véspera do workshop. Inclusive até aquele último de meia hora para começar, e uma taxa de abertura aí na faixa de 15% a 20%, clicando no link do evento. E o que aconteceu?
a gente teve uma média de 30 espectadores, em média, no workshop. E, no final das contas, carrinho aberto uma semana, 5 vendas. Ticket, 497. Então, assim, é aquilo que você fala, assim, a intenção do primeiro lançamento é vender e validar. Beleza. Mas eu não vou negar minha frustração, não. Porque eu esperava mais. Com as leads que a gente tinha, com as inscrições que a gente teve para o workshop, né? E pela audiência que ele tem nas redes dele, a gente esperava um pouquinho mais. Então, aí eu coloco para você. Não sei se você lembra de um seriado chamado Elo Perdido, quando a gente era moleque. Tem... Nossa, essa você tirou do... A Camila não sabe o que é Elo Perdido, não. E aí eu estou em busca desse elo perdido para entender onde é que ficou que a gente não conseguiu essa conversão. Olha que louco, cara. A primeira coisa que você tem que lidar é... Você já entrou num tatame alguma vez? Já. Importa se o cara é ciclista. Vamos supor que o cara é ciclista, ele é futebolista, ele entra num tatame, o que acontece? Ele não sabe nada. Não sabe nada, ele se dá mal do mesmo jeito. Uhum. Então a sua expectativa de curto prazo está errada. E aí você tem que trabalhar isso. Tá, e só fazendo uma ressalva aqui. Tem muita coisa. Só contar nossa Roma para você. Só contar nossa Roma. Não. Segura um pouquinho na Roma. A gente vai chegar lá. É uma boa de análise. Então, a sua expectativa, você já entrou em campo com a expectativa errada. Uhum. Isso é muito mal. É mais mal do que a sua Roma. Expectativa por quê? Por querer mais do que validar o produto? Não, do que... Bom, você está seguindo um método. O que o método fala? O método fala para a gente ir fazendo todos o passo a passo para a gente chegar no lançamento e validar um produto. Não é validar um produto. O método dá uma métrica para você. Uma métrica? Fazer uma venda. Métrica, exato. Fazer uma venda. O método fala uma coisa simples, claro e alto em bom tom. É um método que, tem uma pancada de validação e ele fala para você fazer quantas vendas? Uma venda. Você fez quantas? Fizemos 4, 5. 5 com um retorno. Exatamente. E quem está frustrado? Eu e o expert também. O expert achou que ia engatar também. Total. Começou errado. Mas eu trabalho, assim, é aquela história de mindset. Eu trabalhei muito com a minha esposa isso, porque ela falava assim, e aí, o que você está aguardando? Eu falei, olha, eu estou aguardando vender um. Se vender um, a gente atingiu o objetivo. Mas mais ou menos, né? A gente trabalha que você tava sempre a gente fica 100%. Da boca para fora, né? Assim, da boca para fora o que saiu da sua boca não era o que estava dentro de você. Uhum. Então, sua mentalidade não estava alinhada com o que saía da sua boca. Certo. Então, você não entrou humilde. Você entrou com um ego inflado. Inflado é a palavra errada. Um ego... cheio de certeza. Cheio de certeza. E já começou errado. Porque isso é o câncer do 6 em 7. Esse problema do ego é um câncer. É o profissional que acha que... Eu cheguei e fiz eu não fui entrevistado. Muita gente quer me entrevistar, fazer podcast. Tinha um cara que era meu fã. Meu fã no sentido... Eu era fã dele. É o contrário, tá? Ele não era meu fã, não. Eu era o fã dele. E ele me pediu... eu adoro ele. É o cara que chama Demian Maia. No jiu-jitsu, ele é um cara... O Demian Maia, pra mim, é um cara... No tatame ele é foda, fora do tatame ele é foda. E eu nunca faço entrevista, eu tô mais gastando tempo com vocês aqui, né? Direto no canal do que nos outros canais. Nada de errado com isso. Aí o Demian me mandou um SMS. O Demian é o único cara que usa SMS. Você acredita que o Demian usa SMS? Nossa. Ele não acho que usa é o WhatsApp. Da serenidade dele. A serenidade dele, ele não permite usar o WhatsApp. Ele tem o WhatsApp, não usa o WhatsApp.
Não usa. Eu tenho SMS, eu olho meu SMS só por causa do Demian Maia. É a única pessoa no ano de 2020 que eu me comuniquei por SMS. E ele, às vezes, me pede umas dicas aqui e ali. Eu sou muito fã dele e dei. E, ó, eu falei, e ele ia lançar um curso de autodefesa. No podcast eu dei uma entrevista para ele, porque ele estava me entrevistando, mas eu estava mais feliz de estar lá do que ele me entrevistando. Eu acho. Dito tudo isso, eu falei uma coisa pro Demian. Cara, você é pancada nos tatames, né, nos negócios da vida, mas eu vou te falar isso para você. Se eu puder deixar uma dica, não espera mais do que o método fala para você esperar, porque isso vai ser um câncer na sua caminhada. Um câncer. E câncer é uma parada que às vezes mata rápido, às vezes mata devagar, mas causa sofrimento. É engraçado que nessa entrevista tá lá. Puxa aí, Demian Maia, Érico Rocha, tem vários Nutellas disso, mas tem entrevista como um todo. Tá lá eu falando isso para ele. E ele falou assim, Érico, tá tranquilo, meu olho tá no longo prazo. E é isso. É isso que eu falei pro Demian. E ele é o Demian Maia. Eu não sei quem é o seu Sim. baterista, né? Eu não toco bateria, então é difícil de saber. Mas, pô, o cara é um das lendas do UFC brasileiro. Se for rolar um top 10 aí no Brasil, o Demian tá no topo. Sem dúvida. Então, assim, e eu falei aquilo para ele com maior Humildade. compaixão. Porque quando a gente tem algumas variáveis. A audiência é uma variável, a habilidade do lançamento é uma variável e a oferta é uma variável. São 3 variáveis. Pelo que você estava me falando, a audiência era uma variável que jogava a seu favor. Mas não dá para checar a habilidade do lançamento e a oferta sem você ter um ponto de começo. E esperar mais do que uma no começo é um câncer. E eu não quero que meus alunos peguem câncer. É um câncer. Eu falei, são 7. Se você atingir mais rápido, comemore, mas não sete Não a aguarde. expectativa. Não aguarde isso antes, porque pode ser um câncer para você e ninguém quer viver com câncer. É o câncer do 6 em 7. Então, é isso mesmo. Então, essa primeira parada é isso. Dito isso, uma vez que você faz um ponto, sempre dá para melhorar. E é por isso que são 7. Então, mesmo que você tivesse feito um 6 em 7, a gente estaria tendo essa mesma conversa e a gente estaria procurando melhorar, tá? Então, toma cuidado com esse câncer, tá? Quando você está lidando com o expert, é difícil de lidar com a expectativa dele. Se você pegou um expert que não está para o longo prazo, que não entende isso, na verdade, e não da boca para fora, tem que tomar cuidado com isso. É a Você tem descoberta que a gente está fazendo agora, porque agora que a gente você está vai, sentindo. você vai sentir uma coisa, você está no caminho certo. Essa parada é uma casinha de tijolos. Quando você fizer 6 em 7, você não vai desaprender. Quando você ficar faixa preta, eu não consigo ver um cara que diz que ficou faixa preta. Eu não consigo. Não quer dizer que não tenha, mas é tão raro que eu não sei quem é. Eu não conheço um diz faixa preta. E o faixa preta é um cara que faz 2 milhões por ano. Eu não conheço o cara que... Entendeu? Eu não conheço diz faixa preta assim. Se tem, é raro. Nada de Entendi. errado com isso. O que eu quero dizer é o seguinte, se você está com esse olho no longo prazo e não no curto prazo, né? E esse expert está de olho no longo prazo, acabou. Vocês vão construir a casa de tijolinhos. Só que toma cuidado com a expectativa. Não importa se ele é o Demian Maia, não importa se ele é o Bambambam do Balacobaco, no jogo de lançamentos, ele é um faixa branca. Essa é a verdade. E tem uns caras que conseguem mais cedo, mas é mais sorte. Sorte e habilidade. Então, olhando para isso, é o seguinte, vamos voltar a algumas coisas, tá? Independente disso. Essas 200 mil seguidores, eu acho que era no YouTube, correto? No YouTube. Que tipo, eram... E o seu avatar são bateristas, correto? Então, eu fiz uma pesquisa que eu consegui 400 respostas, tá? E o perfil que a gente identificou são pessoas que já tocam bateria entre 2 e 5 anos, pelo menos, em 80%. Elas são 95% público masculino.
95% masculino, querem tocar, 70 e poucos por cento não tocam profissionalmente, mas querem chegar lá, querem viver de música, querem viver tocando bateria para sobreviver. E a gente fez um questionário com perguntas subjetivas, né, perguntando que tipo de curso seria legal fazer e o que eles gostariam de aprender. E, a partir daí, a gente formulou, a gente tinha começado com a nossa Roma. Então, relaxa um pouquinho, vou chegar na Roma ainda. Então, tá bom. Eu tô só primeiro olhando a audiência dele por enquanto, que é o que a gente começou com o status quo, né? Ele já tinha uma audiência de 200 mil pessoas. Essas 200 mil pessoas, você acredita que a maioria delas eram bateristas com 2 a 5 anos de experiência? Não. Aí, realmente, eu fiz uma decupagem desse público. Eu acredito... Não, tá tudo bem, é só checando. Então, assim, essa audiência foi criada, essa audiência, só para entender, porque às vezes a gente, quando você fala isso, eu vou assumir que esses caras eram bateristas de 2 a 5 anos. Uhum. E na sua maioria homens. Você acredita que essa audiência foi criada como? Só as pessoas, a maioria dessa audiência, em vias de regra, é alguém que curte a música dele? O que é essa audiência? Curte a música. Essa audiência, a grande parte da audiência, já detectei tanto pelos comentários, né, quanto pelos directs que mandam. A galera curte muito o que eles chamam de drum cover, né? Ele pega uma música conhecida e faz... Então, muita gente não está ali para aprender, está ali para curtir. Conheço isso. Então, é só para a gente tomar cuidado, porque às vezes quando eu escuto isso, só para você entender, eu tinha uma audiência de 200 mil pessoas aqui, 70 mil pessoas ali, lancei um curso e vendeu 5. E aí a gente pensa, tem alguma coisa errada com esse processo de lançamento? E, lembra do processo de lançamento, é um processo da casinha de tijolos, 7, vai chegar aos 6 em 7. Mas você está entendendo que você está pegando um tiro de efeito. Você está decupando, como você gostou de falar, uma audiência que não era de bateristas. E as chances são que os bateristas eram os 4 mil que você meio que filtrou, ou cerca de. Então, a gente está falando que uns potenciais... E os bateristas vieram da audiência ou vieram com anúncios? Eles vieram orgânicos, esses 4.600 primeiros? Não, os 4.600 captados foi com anúncio. Foi fazendo... Foi com anúncio. Então, segura um pouquinho. Nada de errado com isso. Isso é tudo de bom. Então, o cara tem uma audiência de 200 mil de pessoas que curtem a música. Só que o seu avatar é uma pessoa que ele vai ensinar a bateria. E, ele não vai só ensinar a bateria, vai ensinar a bateria para alguém que já sabe bateria, 2 a 5 anos. É diferente de ensinar a bateria do zero. Sim. Porque o cara que curte a música pode sonhar em tocar bateria, só que ele vai ter que começar do zero. O seu cara já é um cara no funil, na jornada, um cara mais experiente. Então, o que eu posso te dizer, e é muito louco isso, e a gente faz as contas de uma maneira muito... Às vezes eu fazia anúncio, olha que louco, às vezes eu fazia anúncio com influenciadores. Já ouviu falar disso? Chama Pub. Já ouviu falar? Basicamente, você paga uma grana pro cara. E o cara fala dos... E o cara fala alguma coisa de você, tipo, segue o Érico, alguma coisa do tipo. É uma propaganda, ele pode vender propaganda. É uma propaganda dentro do canal dele. E era impressionante como, quando você faz isso, você realmente vê o poder de influência do influenciador, né? Influenciadores de milhões, às vezes não vinha X pessoas, um número muito baixo de pessoas seguiam o que ele falava. E às vezes uma pessoa de 50 mil vinha um número 10, 20 vezes maior. Né? Falta engajamento. Então, falta engajamento e falta alinhamento. A palavra é alinhamento. Então, eu não estou surpreso se a gente tivesse num contexto onde 200 mil pessoas seguiam porque queriam conhecer mais de bateria, técnicas de bateria, eu estaria surpreso de não ter feito isso. Mas como o viés é completamente diferente, né? Escutar bateria diferente de aprender a tocar, né? Eu escuto gaita, mas às vezes não quero. Então isso não é... A sua expectativa agora está começando a se tornar ainda mais... Se ele fizer um canal tocando bateria, quantas pessoas teriam seguindo esse canal? Tocando bateria, não. Sem cover, tá? Ensinando bateria.
ensinar bateria, acho que bem menos. É o que a gente vem testando e acho que é aí que a gente vem da mensuração da audiência. Quando a gente Nada bota ele de... para falar, porque assim, tudo bem, a hora que chegar na Roma eu te explico melhor isso. Uhum. Mas quando coloca ele para falar, para argumentar, para dizer que foi a técnica assim, sabe? A gente não consegue subir a audiência como a gente esperaria. É normal. É porque vocês estão com a expectativa de subir de um cara que... Música, né? Você vê os vídeos de música no YouTube, são brutais. As pessoas... Música é uma indústria muito louca, né? Mexe com a cabeça da gente. Então, agora vocês têm que começar a alinhar a sua expectativa. Ele é um cara fera, tem uma técnica fera. Vários 6 em 7 já foram feitos com música. Vários 7 em faixa preta de música. Não é incomum. Inclusive, o Léo Entendeu? Carvalho foi uma referência que a gente ficou muito ali Total. Então, pegando. e aí, de novo, eu coloco assim, respira e bota o pé no chão. É um potencial muito bom, pela legitimidade do cara, pela capacidade dele. E, ao mesmo tempo, toma cuidado que esse não é as 200 mil pessoas não estavam seguindo ele pelo aquilo que você vai vender. Então, é quase que você estivesse começando, não é do zero, mas do quase zero. Por causa disso. Então, por exemplo, quando eu vou escolher um expert e eu quero fazer um 6-7 de primeira, agora vem a expectativa, né? Eu tenho que escolher que ele tenha uma audiência criada, alinhada com aquilo que eu vou vender. Se ele tá com isso, aí sim a gente tem uma chance de um 6 em 7 de prima. Porque aí sim a audiência está resolvida. Lançar eu sei. Produto, principalmente na primeira vez, não é um problema maior, né? Na segunda, terceira é. Na primeira não é. Então, a audiência só está resolvida, você só gerou o jogo da audiência, a audiência foi criada alinhada com a promessa. É por isso que às vezes a gente vai agora chegar a Roma, que eu falo assim, define Roma, depois começa a criar conteúdo só falando de Roma. Se eu tivesse criado um conteúdo, por exemplo, de desenvolvimento pessoal, mindset, alta performance, e lançasse o 6 em 7, eu não sei se eu faria o 6 em 7. Eu só faço o 6 em 7 pela consistência entre eu sei que a minha audiência está alinhada com aquilo. E assim, não quer dizer que você não possa ceifar, decupar, minerar a gente daquela audiência para outra. Isso, mas você não pode esperar a expectativa do todo seja maior, né? Então, o que eu faria? Eu separaria os canais dele, continuaria com o canal dele de cover, inclusive o canal de cover é um canal muito louco, e continuaria crescendo esse canal. E aí eu ceifaria, eu minerava a gente para um segundo canal, que é o canal de eu ensino Gospel Shops. Gospel Shops. Ele é dono desse nome? Não? Ou isso é... Não, isso é uma técnica que foi desenvolvida nos Estados Unidos, né? E aí ela se eu, disseminou. É que nem eu o worship, colocaria... tem o gospel shops, tem o worship, são umas pegadas, né? Que eles colocam no meio. eu não colocaria então um nome que não é meu, não. Eu colocaria num nome que é meu. Alguma coisa Não, mas do... o nome, a nossa Roma, isso aí foi para o curso gratuito, tá? E é o que eu tô falando. Depois da pesquisa, a gente acabou adaptando a nossa Roma. Como a gente tinha percebido que muitos dos... A segunda... Então, segundo canal, nome você vai definir que seja uma coisa que você depois possa ter, né? Ser dono dele. Senão alguém se apodera dele, né? Também. Se apodera da sua marca, do seu negócio. Você não quer fazer isso. E aí é o seguinte, e aí você começa a chamar pessoas de um canal para o outro. E aí você vai ver realmente qual é a sua audiência. Tá? Esse é o ponto 1. Ponto 2, no segundo canal você só fala de Roma. Então vamos lá. Agora a gente entra na Roma e no conteúdo sobre Roma. Qual é a sua Roma? Você ajuda? Eu te ensino a viver de música em um curso de 3 meses. Agora você entrou numa Roma completamente diferente. É uma Roma boa. É uma Roma boa. Só que ela é desalinhada com a Da técnica, audiência. né?
Então, não é a gente, depois do que a gente Ele fez o vive de lançamento, música, só para eu sacar? ele vive de música. Excelente. Então vamos lá, segura aí. Ele tem instituto de Viver de, música, ele toca para as bandas, ele dá aula. ele vive de música ou vive, eu só querendo dizer, no curso dele é quem vai viver de música através da bateria ou qualquer instrumento? Não. É só pela bateria. Então tá bom. Eu acho que tem que ter isso na Roma. Viver de música tocando Porque, bateria, porque tem se você curso de chegar e 3 meses. falar viver de música de 3 meses, o guitarrista vai entrar. Você vai ter que ensinar ele a tocar do zero, né? Ele pode até comprar o curso, porque tem os 6 primeiros módulos são voltados só para mudança de mindset, estrutura de carreira. Mas não é um fit E ideal, né? depois, porque assim, o que a gente Você fala? vai Que ter que o ensinar o cara, cara para a ser tocar bateria profissional, ou a gente não pode vai? ensinar tudo. Se ele não dominar a técnica, ele nunca vai ser um pró, certo? Eu entendo, mas você entende que um guitarrista não necessariamente vai aprender a tocar bateria para viver de música? Não, concordo contigo. Então tá bom. Concordo. Então, ó, eu acho, você não está ensinando ele a viver de música, você está ensinando ele a viver de bateria. Não é isso? Isso, correto. Então, um alinhamento aí, eu não sei se eu assino as pessoas a viver de bateria em 3 meses. Ensino a viver de bateria. Então tá bom. A partir daí, você vai criar esse canal Viver de Bateria ou alguma coisa do tipo, sei lá, em 3 meses. E eu vou te falar o seguinte, agora você tem que entender que você não está nem atrás daquela pessoa. Vamos supor que eu toco bateria de 2 a 5 anos. Eu não quero viver de bateria. Você entendeu que você abdicou do Érico, nesse caso, Uhum. né? E você focou no João que quer viver de bateria. No Nichou, caso a do gente nichou. Nichou. Ótimo. Agora esse conteúdo tem que só atrair não o Érico, não o Marcelo, que queria aprender a tocar melhor, e sim, agora você tem que atrair o fulano que quer viver de bateria. E agora você começa a jornada do absoluto zero. E o curso chamava Viver de Música em 3 meses, ou Viver de Bateria em 3 meses? Bateria independente, a virada na sua vida. Bateria independente. Show de bola. Tem até o nome mais cool, né? Que é muito mais legal. Mas você entende que o desalinhamento. Eu não. A verdade é que eu não sei. A terceira coisa que me incomodou no seu discurso foi que você criou um curso gratuito de gospel shops. Eu fazia isso em 2017, 2018, mas na Fórmula 2020 eu não ensino isso. Então você resolveu sair da Fórmula. Eu estava escutando você falar outro dia da questão da captação de leads, que você não distribui mais e-book, que você acha que o lead captado diretamente para o workshop ele tem muito mais valor. Correto. É muito melhor retorno de investimento. Não quer dizer que é ruim. Às vezes eu capto para o e-book, mas é raro. Em termos de uso de energia, se eu tiver R$ 1.000, eu vou usar esses R$ 1.000 para o meu lançamento e não e-book depois do lançamento. Porque acho que assim, a sensação que eu fico agora é que essa entrega gratuita ela é muito boa para quando você não tem muito bem seu avatar definido, que você quer dar um tiro maior para ir captando e depois fazer a filtragem. No nosso caso agora, que a gente já tem um avatar bem definido, que é o cara que toca bateria há mais de 2, 5 anos, quer ser pró, não sei o quê, talvez não precisasse desse curso para achar Entendi. esse público, né? Eu entendi. E na dúvida, define o avatar primeiro e vê. E eu sei que você definiu a partir dessa pesquisa que você fez na lista, provavelmente, né? Mas Sim. essa pesquisa podia ter sido feita em forma de audiência, né? Você podia ter falado com a audiência e feito essa pesquisa sem ser necessariamente com a lista, porque a lista em si é uma pesquisa, né? E o cara tem que dar um e-mail para baixar o livro. Então, o que eu faria? Eu procuraria ter essa resposta, buscar mais clareza, não clareza, buscar mais clareza nessa resposta antes. Porque, no final das contas, foram 4.600 vezes 40, foram uns R$ 2.000, mais ou menos aí, de investimento. Né? E eu queria ver esse investimento mais... De tráfego foi isso. de tráfego, né? Então, eu queria ver isso mais no lançamento. Eu acho que ia ser um uso melhor do recurso. Tá.
Hoje, é o que eu A acredito. gente postou lá na comunidade para fazer o debriefing também. Aí, Show. esperar a equipe entrar, estou esperando a equipe entrar em contato aí para a gente aprofundar mais. Mas eu queria Excelente. ter a oportunidade para trocar uma ideia contigo. É bom que eles vão olhar o debriefing agora, vão ver o que eles vão falar. Ou não, né? Se eles quiserem Ou seguir. não. Mas, ó, então assim, o mais importante disso tudo é vale ouro tudo que eu falei isso pra você. Controla muito, se é um coelhinho, né? Uma pessoa de ação, controla muito o ego, ele é o seu maior inimigo nessa jornada. O problema dos coelhos é que eles têm alta ação, alta execução e alta frustração. Por isso que eu falo que se eu for apostar em 10 tartaruguinhas e 10 coelhinhos, eu apostaria que o coelhinho chega lá, um dos 10 chega lá mais rápido, mas é estatístico. Porque os outros 9 se frustram muito, porque, enfim, quando entra no tatame fica humilde, na primeira, na segunda rolada, qualquer tatame, Baixa a né? bola rapidinho. Baixa a bola rapidinho, não baixa? Pode ser o atleta que for, não pode? Eu Com não sei se você certeza. já rolou no jiu-jitsu, mas é Já. bem assim. Boa, meu, baixa a bola. Não pode ser forte, alto, magro. A coisa baixa, mas não é uma, não é duas, é 20 vezes. E aí você cai na realidade que tudo aquilo que você aprendeu eventualmente vai te ajudar de alguma forma, mas enfim, baixa muito rápido. E aí, e no final das contas, a faixa preta é um controle de frustração. É muito louco isso. É sem pressa, sem pausa, ou com pressa, sem pausa. Pode ser também. Tem uns coelhinhos que são focadinhos e lá tem uma alta capacidade de lidar e saber que são 7, que é esse tempo, e que é justamente por essas coisas que a gente não vê, né? Tipo, ó, tinha 200 mil, mas ó, a gente está procurando um avatar que não representa a maioria daqueles caras. É possível construir. Essa parada vai dar um arranque, dê um arranque para você, mas não é não vai resolver. Então, é que nem no Ju, o preparo físico vai te dar um arranque, mas não resolve. Então, Sim. não no começo. Então, e aí vai somando essas coisas. E aí você, quando você alinhar o seu jogo e ter um mindset desse, de você tá na estradinha, procura seguir a estradinha. Procura seguir a estradinha. Ela é muito tonada. Mas Cada é. ano, cada Peguei, ano eu peguei os penso, módulos será que eu... de 5 a 7, estou refazendo eles todos para o Total. próximo Ca- lançamento. Cada ano a gente analisa literalmente milhares de lançamentos. Milhares. Esse ano foram 2.401. E a gente se pergunta, tem que modificar alguma coisa? Porque olha que interessante. No Fórmula não é assim. Mas deixa eu te falar no Insider como é que funciona a coisa para mim. No Insider, o cara entra porque ele quer chegar à faixa preta. E não chega em um ano. Só que aí que tem um problema. Eu vou te falar qual que é o problema. A taxa de renovação dele do Insider depende do movimento dele. Então, depois de 3 anos, a gente começou a descobrir uma coisa interessante. A gente começou a descobrir que um faixa marrom renova 110%. E por que 110%? Sempre tem um que desistem, mas em média, ele não só renova, como traz um parceiro para a mentoria. Um faixa verde tende a renovar 70%. Então pensa comigo, se eu, como mentor, levo e um faixa branca renova 24. Então pensa comigo, no final do ano, sem eu fazer nada, sem eu vender nada, se eu trazer o cara da faixa branca para a faixa verde, a taxa de renovação dele vai de 24% a 70%. E você sabe quanto custa uma renovação por ano no Insider? Deixa eu você falar, não lembro agora, é É, 60, 100, é 60, tipo 100 mil. 40, 50 mil. É, Então pensa bem, eu tenho os meus alunos e então o que que a gente faz? A gente analisa esses lançamentos e a gente vê diabos, o que que a gente pode fazer para trazer mais branca para verde para mais marrom para preto. Para preta é o fantástico, porque quando o cara chega na preta, ele pode se eleger, né? Ele pode se candidatar para o Platinum, que é só de faixa preta. Hoje tem 70 pessoas lá. Você sabe quanto custa o Platinum? no Platinum, Tá. 120, 110? 155 mil à vista. Ou 200 mil em 5 vezes. Então, o Platinum é o meu programa, se eu for parar de falar para negócio, mais lucrativo. Tem 70 caras lá.
Sabe qual é a taxa de renovação do Plat? Pelo que eu tenho visto das entrevistas, é bem alto, porque a galera é sempre a mesma aparecendo aí. É, Eles é, ficam. é acima de 90. Então, o cara entrou no Platinum para mim, olha, pensou como negócio. Natural, e o Platinum são 3 encontros no ano e um grupo de Telegram, mais ou menos isso. Mas para eles isso vale. Mas se eu chegar o cara na faixa preta, ele for pro Platinum, pensa como é que é o meu negócio mais lucrativo. É um negócio que tem mais margem. Então, o que eu tenho que pensar? Quando eu vejo o branquinho ali, eu falo assim, eu tenho que gerar movimento nesse cara. E gerar movimento no sentido ainda, ele tem que gerar resultado. Se ele gerou resultado, eu vou ser recompensado. E se eu levar ele para marrom, eu zero o jogo. Porque na marrom, ele não sai de lá enquanto ele não vai para preta. Porque ele está quase na preta, entendeu? Sim. E quando ele chega na preta, uhul! Beleza! O cara da Marrone já sentiu o gostinho e agora ele quer a glória, o cálice sagrado. Você tá entendendo? O da verde ainda tem umas coisas que pode tirar ele, a maioria tá lá. Mas você tá entendendo? Então o que eu faço? Então, sabendo que o meu negócio move com o resultado dos meus alunos, pelo menos no Insider, o que eu faço? Eu faço o seguinte, a gente obceca em falar assim, o que dessa estradinha tá levando mais e menos? E a gente faz isso baseado nos lançamentos deles, que são gravados essas análises. Então, tem um cara que faz análise, tem um cara que faz a meta-análise. E aí é o seguinte, por exemplo, eu tirei e-book. Por que eu tirei e-book? Porque isso estava retardando o processo. E se você retarda para um aluno no Insider, retarda para mim também. Porque se o cara, no final do ano, não gera movimento, ele estatisticamente é mais, não é que não renova, Sim, 24%. mas assim, estatisticamente é uma chance maior. A minha estatística vai, olha que louco, de 24% para 70%, quando ele faz um lançamento de lançamento interno, né? Um semente. Lançamento interno, e tem sucesso, né? O que quer que seja sucesso, mesmo sem fazer o 6 em 7. Então, a minha estatística, é assim que eu ganho. Então, a gente obceca. E o resultado dessa obsessão é no Insider, é o ano inteiro. Então, por exemplo, no Insider tem 6 ciclos lá. Na verdade, 5 ciclos. Então, a gente pega a fórmula, customiza a fórmula para cada um deles, dá uma planilha e fala, faz isso. É por quê? Porque é customizado para ele, tipo personal trainer. Ó, vai, faz isso, vai, faz isso, vai, faz isso. Vai, é customizado. E a gente começa a entender da customização que funciona e que não funciona. No próximo ciclo, o GPS é outro. É muito louco isso. A gente customiza a cada 5 vezes por ano. Não é nem 7, é 5. E a gente entende o que funciona e o que não funciona. Então é muito alinhado. E aí no final do ano, eu descubro o que eu vou fazer o update para a fórmula. E aí eu regravo a fórmula uma vez por ano. A fórmula um pouco mais geral, né? Um pouco mais aquela planilha mais geral. E o Insider é tipo o personal trainer. E o que eu quero dizer? Por isso que eu falo que o que você está vendo ali pode parecer bobinho, mas é resultado de muita inteligência. E é resultado da inteligência por quê? Porque é assim que eu sou pago. É muito louco. Eu sou pago por isso. É o meu pagamento. Um programa de 40 mil é assim. Se fosse um programa de 9,90 por mês, é diferente. Sim. Então, e aí o que acontece? Quando você olhar aquele programa, cara, lembra disso. Porque ele está muito tunado. Pode não parecer tunado, mas está muito tunado. E sempre vai estar mais. Não é porque é simples, é que é fácil, né? Não Tem é... toda uma engenharia por trás para tornar a coisa simples. Então, o 1 não está lá à toa. O 1 na primeira venda não tá... É muito louco isso. É difícil da pessoa entender, mas não está lá à toa. Né? É o controle. E eu tenho que só controlar o controle de expectativa e frustração do cara. Porque se eu conseguir controlar isso, ele eventualmente. Esse ano eu formei, a gente está formando nesse programa 60, até agora, tá? A gente ainda tem outubro e novembro, né? Mas a gente formou 62 faixas pretas. No ano passado, foram 18. É Ó, bastante. É muita coisa. você tá entendendo que a gente tá ficando mais tunado? E ó, A coisa começa a fluir mais, né? se eu formo faixa preta, não é só ele tendencialmente vai fazer meu negócio crescer. Até porque ele vai ficar no plat ele vai
procurar os vários graus da faixa preta, 10 milhões, 30 milhões, 100 milhões, né? São os 4 graus. 2, 10, 30, 100. Então, e ele geralmente não sai. Estatisticamente tem sempre uma pessoa que sai, uma pessoa que não sai, aquela coisa toda, mas cerca de 90% fica. E trilha esse caminho, essa jornada mais eterna, né? Mais duradoura. Então, por isso que eu falo, o que está lá é muito tonado, né? E, ao mesmo tempo, segue, lembra, não é incomum. Cada ano a gente revisa. Na verdade, no Insider a gente revisa 5 vezes por ano, né? Tem um ponto de revisão um pouco mais customizado. Na fórmula, o que a gente aprende uma vez por ano vai para a fórmula. Mas está muito customizado. Tá bom? É isso aí. Mas Beleza. foi ótimo falar com você. Eu acho que Ótimo papo, Érico. Foi muito bom, Rodrigo. Fico feliz. E bom saber que a galera conterrânea de Brasília está fazendo acontecer também. Sim. Vamos Não lá. é só o serviço público que move essa cidade. A gente aparece, né? lá na faixa marrom. Exatamente. Um grande abraço, Rodrigo. Tchau, Um abraço, Miguel.